A graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero compartilhar com os irmãos uma palavra de Deus. Amém? Está lá no livro de Mateus, capítulo 14, no versículo 22 em diante, onde a palavra de Deus nos diz: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele, pelo outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, amedrontados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidastes?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és o Filho de Deus." Essa é uma passagem que muitos de nós já ouvimos, já lemos e conhecemos. E cada vez que lemos, tiramos e podemos tirar grandes proveitos dessa palavra, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e se renova a cada dia. Mas o versículo que eu gostaria de frisar seria no versículo 28, quando Pedro diz: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ao teu encontro, ou ir contigo por sobre as águas." Muitas vezes nós temos que ser audaciosos, né? Porque na verdade Deus quer nos levar a um nível maior de fé. O Senhor quer nos ensinar a viver o sobrenatural. Por isso, muitas vezes Deus permite as lutas, pois Ele pode usar as circunstâncias para que possamos depender somente dEle, única e exclusivamente dEle. Somos dependentes dEle. Porque temos a tendência, o ser humano tem a tendência de querer resolver tudo com todo o seu problema, com o seu próprio recurso. E qual recurso que nós temos? Quem somos nós? E muitas vezes queremos resolver ou até ajudar a Deus quando colocamos alguma situação diante dele, né? E achamos que está demorando, então nós, por tendência carnal, né? Tendência humana, queremos ajudar Jesus para achar os recursos mais rápido.
Mas, e também, muitos de nós, diante dessa situação, diante dessa circunstância, de não achar o recurso no tempo nosso, que nós às vezes não temos a paciência de esperar Deus fazer no tempo dele, porque nós quer pedir e quer que Deus seja imediato para o nosso problema. Costumamos às vezes nos distanciar de Deus. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus insistiu, compeliu, para que com os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado. Quando anoiteceu, enquanto Jesus estava orando, o barco foi tomado pelas ondas e pelo vento contrário. Assim como lemos, Jesus então surgiu andando sobre as águas. Que grande feito! Imagine você olhando, você está diante de um rio ou diante de um mar e olhar para aquelas águas e imaginar essa cena. Um homem, Jesus andou sobre as águas como um homem, andando por sobre as águas. Essa passagem, ela nos mostra que, assim como Jesus andou sobre as águas, nós também podemos andar. Ainda que a nossa fé seja pequena, Jesus disse: se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, que é o grão mais pequeno, né? E você dizer ao monte, lança-te ao mar, ele lança-te. Então nós podemos também andar, mesmo que a nossa fé é tão pequena, mas tudo isso tem que acontecer quando nós realmente depositamos nossa confiança em Deus, em Jesus. Nós podemos vencer qualquer adversidade quando fazemos isso. Quando depositamos todo o nosso coração, toda a nossa fé, todo o nosso ser a Deus. Nós podemos vencer qualquer adversidade com as nossas forças? Jamais. Mas Ele vai na peleja por mim e por você. Ele vence por nós. Mesmo que tudo pareça perdido, quando estamos prestes a afundar, o Senhor ainda assim nos convida a caminhar com Ele por sobre as águas. Pedro estava dentro do barco e Pedro foi audacioso. Se és tu, Senhor, mande que eu vou até ti por sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, tomado de fé, e naquele momento o lugar mais seguro era dentro do barco, porque estava tomado pelas ondas, o vento contrário, o vento forte. E Pedro foi, mas teve medo quando sentiu a força do vento e começou a afundar. E muitas vezes, quando nós tiramos os olhos de Jesus, tiramos o foco dele, acontece com nós a mesma coisa. E aí às vezes ficamos blasfemando: por que isso, por que aquilo? Porque tiramos o foco. O nosso foco é Jesus. O alvo nosso tem que ser Jesus, o nosso alvo tem que ser a cruz. Amém? Você pode andar, eu e você, nós podemos andar por cima de tudo, de qualquer situação, de qualquer coisa que oprime, de todos os nossos problemas, sejam eles familiares, financeiros, enfermidades, não importa. Não importa o que não importa o que você esteja passando ou o que está afligindo a nós.
que nós possamos entregar tudo nas mãos de Deus e descansar no Senhor. Muitas vezes nós ficamos desorientados, sem saber o que fazer, porque o barco da nossa vida está sendo atacado pelas ondas e pelos ventos. Uma vez, o rei Josafá fez uma oração que serve de exemplo para mim e para você, para a nossa vida. Quando ele se viu cercado pelos inimigos, ele orou a Deus, dizendo: Senhor, eu não sei o que fazer contra essa grande multidão que vem contra nós, mas os meus olhos estão firmados em Ti. E esse é o segredo. Esse é o segredo para caminharmos sobre as águas da tribulação que querem nos afundar. Olhe para Cristo. Enquanto Pedro esteve com os olhos fixos em Jesus, ele conseguiu andar sobre as águas. A partir do momento que ele começou a olhar para a água e sentir o peso do vento, começou a afundar, começou a olhar para o problema. Não olhe para os seus problemas que te cercam. Mantenha os olhos sempre em Jesus, pois Ele é o autor e consumador da nossa fé. Há poder no nome de Jesus para que milagres aconteçam na sua vida, meu irmão, minha irmã. E eu queria, diante disso, fazer uma oração. Senhor, que no meio das ondas e dos ventos eu possa ouvir a Tua voz, me convidando para caminhar contigo sobre as águas. Que a minha fé não vacile, mas que eu possa manter os meus olhos acima das ondas, e ainda que meu olhar por algum momento se desvie do Teu, e se porventura eu começar a afundar, que o Senhor estenda a Tua mão em minha direção e me dê livramento. Eu confio em Ti, ó Pai. Sei que o Senhor pode nos fortalecer nos momentos mais difíceis da nossa vida. Eu não sei o que fazer diante de tantos problemas, Senhor, mas os meus olhos estão postos em Ti. Leva-me, ó Deus, a um nível maior de intimidade e de fé, onde meus pés não vacilam e onde eu possa escutar de forma clara a Tua voz. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém?